Muito bom ter a sua companhia novamente aqui no canal Em Família. Estamos aqui reunidos para estudar a palavra de Deus, né? Vamos dar seguimento no estudo da lição 8. Nós estamos estudando sobre o santuário nessa semana. E hoje, terça-feira, 21 de maio, o tema do nosso estudo é O Juízo Chegou. Vamos nos aprofundar nesse assunto logo, logo. Mas antes eu te convido a se inscrever no nosso canal, participar desse ministério. Aqui nós temos vídeos diários do estudo da palavra de Deus, da lição da escola sabatina. Então, se você quer um material de apoio, algo para ajudar na sua devoção pessoal aí diária, esse é o lugar, tá bom? Se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe também com seus amigos. Nós vamos fazer nossa oração para dar início ao nosso estudo. Ore conosco. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estudar a tua palavra. Agora vamos aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre o santuário, e te pedimos que o Espírito Santo nos ajude, nos guie nesse estudo, possamos tirar lições práticas para a nossa vida. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. E o estudo da nossa lição já começa apresentando a pergunta número 3, que diz o seguinte: qual a semelhança entre Daniel, capítulo 7, os versos 9 e 10, e Apocalipse, capítulo 14, o verso 6 e o verso 7? Existem semelhanças e o autor quer saber qual a semelhança. Nós vamos fazer a leitura e, a partir daí, nós vamos deixar a nossa sugestão de resposta. O Júnior vai ler para nós Daniel, capítulo 7, o verso 10. Então vamos acompanhar juntos essa leitura. Daniel 7, o versículo 10. Nós lemos assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalado a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Opa, já nos apresenta aí uma boa compreensão, né? Ali começa a sessão do tribunal e os livros estão abertos. Agora, para dar seguimento, o Alexandre vai ler para nós Apocalipse 14, versos 6 e 7. Vamos à leitura então. Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Verso 7. Dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, a partir dessas leituras, nós deixamos aqui a nossa sugestão de respostas, que as referências bíblicas mencionam o juízo de Deus. E o autor da lição traz a compreensão que esse tema, o juízo de Deus, é um tema preeminente nas Escrituras. Está muito presente, é muito forte. Inclusive, ele cita 4 autores aqui para falar sobre esse tema. Por exemplo, ele cita Eclesiastes 12, verso 14, que Salomão, já muitos séculos antes de Cristo, já se referiu que Deus há de trazer a juízo todas as obras. O próprio Cristo, em Mateus 12, verso 36, falou do juízo, que Deus há de trazer também a juízo tudo que está escondido. O apóstolo Paulo, um dos grandes escritores do Novo Testamento, fala também expressões de que Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas. E o próprio João, em Apocalipse 14, verso 7, diz que a hora do juízo chegou. Então, é um tema importantíssimo que, em espírito de oração, você e todos nós precisamos estudar e trabalhar esse tema. E para aprofundarmos mais esse assunto do juízo, né, a pergunta número 4 vai nos esclarecer um pouco mais. Diz assim: leia Apocalipse, capítulo 22, versos 10 a 12, e nós temos a pergunta: quando Jesus voltar, qual será o destino de toda a humanidade? Que declaração foi feita a João? Então, o Júnior vai ler para nós agora a referência do Apocalipse, capítulo 22, os versos 11 e o verso 12, e aí nós deixamos a nossa sugestão de resposta. Então vamos acompanhar a leitura.
Apocalipse, capítulo 22, o versículo 11 diz assim: Continue o injusto a fazer a injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O versículo 12 conclui a nossa leitura. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Muito bem. Então, a nossa sugestão de resposta fica assim: ao final do juízo, Jesus voltará para recompensar cada um segundo as suas obras. Como nós vimos aí, né, no texto bíblico de Apocalipse, nós vimos sobre uma recompensa que Jesus vai trazer, né, para os seus filhos. E aqui a lição nos mostra que para haver uma recompensa tem que haver um juízo antes disso, né? Então é exatamente isso que vai acontecer quando Jesus voltar. Inclusive tem uma frase aqui na lição que eu destaquei que diz assim: quando Cristo retornar, não haverá segunda chance. Por que, que não haverá segunda chance? Né? Porque no retorno de Cristo, ele vai trazer a execução do juízo. O juízo já aconteceu. Né? Então, as pessoas já fizeram as suas escolhas. Né? A decisão já foi tomada. Ele apenas vai voltar para dar a recompensa, como nós vimos aí na mensagem bíblica. É verdade, Ale. Outra informação importante que a lição traz para nós aqui, a respeito desse juízo final, desse ato final de Cristo, é que todo ser humano teve informação suficiente para tomar suas decisões, né? E eu acho importante a gente considerar aqui com a nossa classe também a respeito desse texto que nós lemos sobre as obras, né? Ali cita que Jesus trará recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. A palavra obras, nesse caso aí, é uma referência às suas escolhas, né? Como nós vimos até na resposta aqui, na sequência, é uma referência às escolhas de cada um. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça de Deus, mas as nossas obras, as nossas escolhas demonstram que nós escolhemos servir a Jesus ou não. Certo? A lição continua aqui com a pergunta número 5, que vai completar esse nosso entendimento sobre o tema de hoje, o juízo chegou. Ela pede para a gente ler o texto de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Ali está relatado a parábola das 10 virgens, parábola conhecida dos que estudam a palavra de Deus, né? Nós vamos ler um trechinho dela, nós destacamos aqui o versículo 2, o versículo 3 e o versículo 4. Papai vai fazer essa leitura com a gente, e aí a gente vai poder responder a seguinte questão: por que Jesus se relaciona de forma tão diferente com esses dois grupos de crentes? É a nossa pergunta. Acompanhe conosco aqui a leitura do texto. Mateus capítulo 25, verso 2. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Verso 4. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Muito bem, né? Então nós podemos deixar nossa sugestão de resposta à pergunta: por que Jesus se relaciona de forma diferente com esses dois grupos? Nós respondemos: porque eles fizeram escolhas diferentes. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso estudo e a consideração aqui do autor na lição fala um pouco sobre esse fechamento da porta da graça, a expressão que você já deve ter ouvido aí. E a parábola das 10 virgens trabalha um pouco isso. Chega um ponto ali, inclusive a gente recomenda a leitura completa desse texto, Mateus 25, do 1 ao 13. Você vai ler a parábola completa. E no final dessa parábola, você vai ver que 5 dessas virgens ficaram para o lado de fora das bodas, né? A porta é fechada. E a lição vai considerar conosco aqui, através também de uma citação do Grande Conflito, dizendo que quando a obra de investigação, essa obra que nós estamos estudando de Cristo, se encerrará também o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. Então, nosso estudo chega aqui ao final desse juízo, né? Quando não haverá mais chance de mudança. O tempo para nós mudarmos, para nós fazermos nossas escolhas, para nós nos decidirmos ao lado de Cristo Jesus é hoje. E aqui no canal Em Família nós estamos estreitando nosso relacionamento com Deus, estamos buscando
fazer essa escolha certa, né? Que nós possamos todos ter a consciência de que o tempo do juízo se aproxima e que a nossa vida, vida ou morte, depende das escolhas que fazemos agora. Que Deus nos abençoe no estudo da palavra dele.